Capítulo 9. O Sr. Knightley podia discutir com Emma, mas ela não podia discutir consigo mesma. Ele estava tão desgostoso que demorou mais tempo que o habitual para voltar a Hartfield, e quando se encontraram, o grave olhar dele mostrou que não a havia perdoado. Ela lamentava, mas não podia se arrepender. Ao contrário, seus planos e ações foram ainda mais justificados e encarecidos pelos acontecimentos dos poucos dias que se seguiram. O retrato, elegantemente moldurado, foi entregue em segurança logo depois do retorno do Sr. Elton e dependurado acima da lareira da sala de estar. Ele se levantou para olhá-lo e suspirava meia frase de admiração, como deveria. Quanto aos sentimentos de Harriet, estavam visivelmente se perlifando para uma forte e firme afeição, como sua juventude e caráter o admitiam. Emma logo ficou imensamente satisfeita ante o fato de o Sr. Martin não ser mais lembrado, a não ser como contraste ao Sr. Elton, com enorme vantagem para este último. Suas intenções de aprimorar a cultura de Harriet, por meio de grande quantidade de leituras úteis e conversação, nunca haviam passado ainda de pouco primeiros capítulos de algum livro, sempre com a intenção de continuar no dia seguinte. Era bem mais fácil conversar do que estudar, muito mais agradável deixar a imaginação devagar e trabalhar a favor de Harriet, do que labutar para aumentar a compreensão dela ou exercitar essa compreensão em relação a fatos sérios. E a única atividade literária em que Harriet estava empenhada no momento, a única provisão mental que estava acumulando para entardecer da vida, era a coleção e a transcrição de todos os enigmas, de qualquer tipo que pudesse encontrar, num fino caderno de papel, acetinado, composto pela amiga e ornamentado com criptogramas e troféus. Nessa época da literatura, essas coleções em grande escala não eram comuns. A senhorita Nasty, principalmente professora da escola da senhora Goddard, tinha escrito pelo menos 300, e Harriet, que se havia de início inspirado nela, esperava, com a ajuda da senhorita Woodhouse, reunir um número muito maior. Emma auxiliava com sua criatividade, memória e bom gosto. E como Harriet tinha uma letra muito bonita, era provável que se tornasse um arranjo de primeira classe, tanto em forma como em quantidade. O Sr. Woodhouse estava quase tão interessado no assunto quanto as moças, e com muita frequência tentava lembrar-se de algum enigma digno de figurar no caderno. Tantos enigmas inteligentes havia quando ele era jovem. Admirava-se que não conseguisse lembrar-se deles, mas esperava consegui-lo a seu tempo. E sempre terminava com Kitty, uma bela, mas fria donzela. Também seu bom amigo Perry, a quem havia falado do assunto, não se lembrava no momento de qualquer enigma que fosse, mas havia pedido a Perry que ficasse atento, e como ele esteve se empenhando nisso, alguma coisa, pensou, pode vir daquele lado. De maneira nenhuma era desejo de sua filha que os intelectos de Highbury, em geral, fossem requisitados. O Sr. Elton foi o único a quem ela pediu ajuda. Ele foi convidado a contribuir com quaisquer bons enigmas, charadas ou adivinhas de que pudesse se lembrar, e ela teve o prazer de vê-lo atentamente empenhado em tentar recordar-se de alguns, e ao mesmo tempo percebeu que, com o máximo cuidado, nada de menos galante deixava escapar de seus lábios que não demonstrasse um cumprimento ao sexo oposto. Deviam a ele 2 ou 3 quebra-cabeças mais elegantes, e foi com alegria e excitação que ele finalmente se lembrou e recitou de modo um tanto sentimental essa charada bem conhecida. Minha primeira aflição denota o que minha segunda está destinada a sentir, e as duas juntas é o melhor antídoto para essa aflição abrandar e curar. Essa charada deixou bastante triste a constatar que já havia sido transcrita algumas páginas antes. Por que não cria uma charada sua para nós, Sr. Elton? Disse Emma. Seria a única garantia de que é nova, e nada seria mais fácil para o senhor. Ou não, ele nunca escreveu, praticamente nunca, alguma coisa desse tipo em sua vida. É um camarada estúpido. Receia que nem mesmo a senhorita Woodhouse, parou por um momento, ou a senhorita Smith poderiam inspirá-lo. Logo no dia seguinte, contudo, mostrou alguma inspiração. Ele fez uma visita de poucos minutos, apenas para deixar um pedaço de papel sobre a mesa, contendo, como disse, uma charada que um amigo dele havia enviado a uma jovem dama, objeto de sua admiração, mas, pelo estilo, Emma se convenceu imediatamente que devia ter sido escrita por ele. Não pretendo oferecê-la para a coleção da senhorita Smith,
Harriet, disse ele, sendo Tim meu amigo, não tenho direito a expô-la, sob qualquer pretexto, aos olhos de todos, mas talvez a senhorita pode interessar-se em vê-la. Essas palavras foram dirigidas mais a Emma que Harriet, o que Emma podia compreender. Havia nele uma profunda consciência da situação, e achou mais fácil encarar o olhar dela que o da amiga. Saiu no momento seguinte, e depois de outro momento de pausa, Tome, disse Emma, sorrindo e empurrando o papel na direção de Harriet. É para você. Tome o que é seu. Mas Harriet tremia toda e não conseguia tocá-lo. E Emma, embora relutante em ser a primeira, foi obrigada a examiná-lo. Para a senhorita. Charada. Minha primeira ostenta a riqueza e a pompa dos reis. Senhores da terra, seu luxo e conforto. Outra visão de homem. Minha segunda atrás. Observe-no ali. O monarca dos mares, mas unidas, que reviravolta temos! O ativo poder e liberdade do homem se diluíram, o senhor da terra e do mar se curva como escravo, e uma mulher, adorável mulher, reina sozinha. Tu arguta, inteligência, a palavra logo vai suprir, possa sua aprovação fluir desse meigo olhar. Ela pregou os olhos sobre a charada, ponderou, captou o significado, leu outra vez para ter certeza e dominar totalmente essas linhas. E então passou a Harriet. Sentou-se sorrindo, feliz e dizendo para si mesma, enquanto Harriet estava debruçada sobre o papel, numa confusão total de esperança e embotamento. Muito bem, Sr. Elton, muito bem mesmo. Já li charadas piores. Cortejar, uma insinuação muito boa. Dou-lhe créditos por isso. Esse é seu sentimento. É como dizer claramente, por favor, Sr. Smith, permita que me dirija a você. Aprove minha charada e minhas intenções no mesmo olhar. Possa a aprovação fluir desse meigo olhar. Harriet, exatamente. Meiga é a palavra certa para seus olhos. De todos os adjetivos é o mais apropriado do que podia ser conferido. Tua arguta inteligência, a palavra logo vai suprir. A arguta inteligência de Harriet. Tanto melhor. Um homem deve estar muito apaixonado, de fato, para descrevê-la dessa forma. Sr. Knightley, gostaria que estivesse aqui para ouvir isso. Acho que o convenceria. Por uma vez na vida, teria que admitir que se enganou. Na verdade, uma charada excelente e muito a propósito. As coisas vão entrar em crise agora. Ela foi obrigada a interromper essas agradáveis observações que podiam, de outro modo, se estender muito mais, pela ansiedade das surpreendentes perguntas de Harriet. O que pode ser isso, senhorita Woodhouse? O que pode ser? Não faço a menor ideia. Não consigo nem adivinhar. O que é possível que seja? Tente descobrir. Por favor, senhorita Woodhouse. Por favor, me ajude. Nunca vi algo tão difícil. Pergunto-me, quem foi o amigo? E quem poderia ser a mulher? Acha que é uma boa charada? Que mulher pode ser? E uma mulher, adorável mulher, reina sozinha. Será que é Netuno? Observe-no ali, o monarca dos mares. Ou um tridente. Ou uma sereia? Ou um tubarão? Ou, não pode ser. Deve ser muito inteligente, ou ele não teria elaborado isso. Oh, senhorita Woodhouse, acha que algum dia vamos descobrir? Sereias e tubarões. Bobagem. Minha querida Harriet, o que está pensando? Qual seria o sentido dele nos trazer uma charada feita por um amigo sobre uma sereia ou um tubarão? Dê-me o papel e escute. Para a senhorita. Leia. Senhorita Smith, minha primeira ostenta a riqueza e a pompa dos reis, senhores da terra, seu luxo e conforto. Isso é a corte, outra visão de homem, minha segunda atrás, observe-no ali, o monarca dos mares, isto é ship, que significa navio, mas é também um sufixo que com corte forma courtship, cortejar, mais claro não pode ser. Agora a parte principal, mas há unidas, courtship, cortejar, que reviravolta temos, o altivo poder e a liberdade do homem se diluíram, o senhor da terra e do mar se curva como escravo, e uma mulher, adorável mulher, reina sozinha, um cumprimento muito apropriado. E então segue a explicação, que eu acho, minha querida Harriet, que não terá muita dificuldade em compreender. Leia calmamente sozinha, não há dúvida de que foi escrita para você, e somente para você. Harriet não poderia resistir, por muito tempo, a tão deliciosa persuasão. Leu as linhas finas e estava flutuando de felicidade. Não conseguia falar, mas não estava querendo falar, bastava-lhe sentir. Emma falou por ela. Há um sentido tão profundo e tão peculiar neste cumprimento, disse ela, o que não posso ter uma dúvida sequer das intenções do Sr. Elton. O objetivo dele é você, e logo vai ter a mais completa prova disso. Achei que deve ser isso. Achei que não podia estar tão enganada, mas agora está claro. As intenções dele são tão claras
decididas como meus desejos a respeito sempre estiveram desde que a conheci. Sim, Harriet, desde então, veio desejando que acontecesse o que aconteceu. Nunca poderia dizer se uma ligação entre você e o Sr. Elton era a mais desejável ou a mais natural. Sua probabilidade e sua elegibilidade realmente se igualaram. Estou muito feliz. Congratulo-me com você, minha querida Harriet, de todo o coração. Essa é uma união que uma mulher deve se sentir orgulhosa em acalentar. Essa é uma ligação que só oferece coisas boas. Vai lhe dar tudo o que precisa: consideração, independência, um lar apropriado. Vai colocá-la no centro de todos os seus verdadeiros amigos perto de Hartfield e de mim, e confirmará nossa íntima amizade para sempre. Esta, Harriet, é uma aliança que nunca poderá nos envergonhar. Querida senhorita Woodhouse e querida Miss Woodhouse, era tudo que Harriet de início entre ternos braços conseguia articular, mas quando chegara algo mais parecido com uma conversa, estava suficientemente claro para a amiga que ela via, sentia, antecipava e se lembrava apenas do que devia. A superioridade do Sr. Elton foi amplamente reconhecida. Tudo que a senhorita diz está sempre certo, exclamou Harriet, e por isso suponho, acredito e espero que seja assim. De outra forma, eu não poderia ter imaginado isto. Está muito além de tudo que mereço. O Sr. Elton, que pode ser qualquer pessoa, não pode haver duas opiniões a respeito dele. Ele é tão superior. Imagine só aqueles versos tão meigos para a senhorita. Meu Deus, como é inteligente! Será que isso foi realmente dirigido a mim? Não quero fazer nem ouvir perguntar sobre isso. É uma certeza. Acredite em meu julgamento. É uma espécie de prólogo para a peça, um mote para o capítulo e logo será seguida pelo texto em si. É uma coisa que ninguém poderia esperar. Estou certa de que um mês atrás eu mesma não fazia a menor ideia disso. Coisas estranhas realmente acontecem. Quando as senhoritas Smith e os senhores Elton se relacionam e o fazem, de fato, é realmente estranho. É tão fora do curso natural que aquilo que é tão evidente e provavelmente desejável, aquilo que precisa do pré-arranjo de outras pessoas, possa tão rapidamente ajustar-se por si na forma apropriada. Você e o Sr. Elton se aproximaram pela situação. Vocês pertencem um ao outro por todas as circunstâncias de seus respectivos lares. Seu casamento será igual ao de Randalls. Parece realmente haver algo no ar de Hartfield que dá amor exatamente a direção correta e o leva ao preciso canal por onde deve fluir. O curso de um verdadeiro amor nunca percorreu caminhos suaves. Uma edição Hartfield de Shakespeare teria uma longa nota sobre essa passagem, que o Sr. Elton esteja realmente apaixonado por mim. Eu, de todas as mulheres que não o conhecia, que não lhe havia falado até a festa de São Miguel, e logo ele, o mais lindo dos homens que já houve, e um homem que todos admiram, quase como o Sr. Knightley, sua companhia é tão disputada que todos dizem que ele jamais precisaria fazer uma única refeição sozinho, a não ser que o queira, que recebe mais convites do que os dias da semana, e é tão admirável na igreja. A senhorita Nash copiou todas as pregações que ele fez desde que chegou a Highbury. Meu Deus, quando me lembro da primeira vez que o vi, como é pequeno, pensei. As duas Abbott e eu corremos para a sala da frente e espiávamos pela venesina quando ouvimos dizer que ele ia embora, e a senhorita Nash veio e ralhou conosco. Mas ela própria ficou para espiar. Ela me chamou de volta logo depois e me deixou olhar também, o que foi muita bondade da parte dela. E como achamos bonito, ele andava de braço dado com o Sr. Cowley. Essa é uma aliança que para todos os seus amigos, sejam eles quem forem, deve ser agradável, desde que tenham, pelo menos, bom senso. Não devemos dar explicações de nossa conduta aos tolos. Se eles estão ansiosos em vê-la casada e feliz, aqui está um homem cujo amável caráter lhe confere toda a garantia. Se desejam que se estabeleça na mesma região, frequente o mesmo círculo em que eles escolheram incluí-la, isso será realizado. E se o único objetivo deles é o que você esteja, como se costuma dizer, bem casada, aí está a confortável sorte, o respeitável estabelecimento, a elevada posição na sociedade que deve satisfazê-los. Sim, é verdade. Como a senhorita fala bem, adoro ouvi-la, entendo tudo. A senhorita e o Sr. Elton são ambos muito inteligentes. Essa charada, mesmo que eu tivesse estudado um ano inteiro, nunca poderia ter feito nada igual. Acho que ele pretende atestar a probabilidade pela maneira com que negou isso ontem. Acho que é, sem exceção, a melhor charada que já li. Eu nunca li uma charada, mas a propósito, certamente, e a mais longa de quase todos que tivemos antes. Não considero seu tamanho como particularmente favorável
favorável a ela. Essas coisas em geral não podem ser muito curtas. Harriet estava concentrada demais nos versos para ouvir. As mais agradáveis comparações estavam surgindo em sua mente. Uma coisa é, disse ela então, com as faces em brasa, ter bom senso de modo habitual, como todo mundo, e se houver algo a dizer, sentar-se e escrever uma carta, e dizer só o que deve, de maneira concisa. Outra coisa é escrever versos e charadas como esta. Emma não poderia ter desejado uma rejeição mais corajosa ao texto de Sr. Marty. Versos tão doces, continuou Harriet, estes dois últimos. Mas como vou fazer para lhe devolver o papel ou dizer que descobri o sentido da charada? Oh, senhorita Woodhouse, o que vamos fazer? Deixe comigo. Você não precisa fazer nada. Ele vai estar aqui esta noite. Ouso dizer, e então lhe devolver o papel. Vamos trocar algumas ideias corriqueiras e você não vai se comprometer. Seus olhos suaves devem escolher o tempo devido para brilhar. Confie em mim. Oh, senhorita Woodhouse, que pena que eu não possa copiar essa linda charada em meu caderno. Tenho certeza de que nunca consegui uma que valesse nem a metade desta. Deixe de fora as duas últimas linhas e não verá razão para que não possa copiá-la em seu caderno. Oh, mas aquelas duas linhas são... O melhor de tudo, concedo, para seu prazer particular, e por prazer particular, guarde-as. Sabe que não deixam de ter sido escritas, porque não as compartilha. As duas linhas não cessam de substituir nem mudam de significado, mas elimine-as, e toda apropriação cessa e permanece uma charada muito bonita e galante, digna de qualquer coleção. Acredite, ele não gostaria de ver sua charada menosprezada, muito menos sua paixão. Um poeta apaixonado deve ser encorajado em ambas as capacidades, ou em nenhuma. Dê-me o caderno, vou transcrevê-la e então nenhuma possível responsabilidade poderá recair sobre você. Harriet submeteu-se. Embora sua mente dificilmente pudesse separar as partes, assim ficou observando para certificar-se de que sua amiga não transcreveria a declaração de amor. Parecia-lhe uma proposta preciosa demais para ter qualquer divulgação. Nunca vou deixar que esse caderno saia de minhas mãos, disse ela. Muito bem, replicou Emma. É um sentimento muito natural, e quanto mais durar, mais me deixará feliz. Mas aí vem meu pai. Não vai se opor a que eu leia a charada para ele. Vai lhe dar imenso prazer. Ele gosta de qualquer coisa desse tipo, especialmente daquelas que prestam homenagem às mulheres. Ele tem o mais terno espírito de galanteria em relação a todas nós. Você tem que permitir que eu leia para ele. Harriet ficou séria. Minha querida Harriet, você não deve subestimar demais essa charada. Vai trair seus sentimentos de forma inapropriada. Se for consciente demais ou ansiosa demais, e se parecer atribuir mais significado ou mesmo todo o significado que essa charada possa ter, procure não ficar dominada por esse pequeno tributo de admiração. Se ele fosse cioso pelo segredo, não teria deixado o papel enquanto eu estava presente, mas ele o estendeu antes a mim que a você. Não vamos ser tão solenes nesse assunto. Ele tem encorajamento suficiente para prosseguir, sem que precisamos ficar suspirando diante dessa charada. Ou não, espero não estar sendo ridícula sobre isso. Faça como achar melhor. O Sr. Woodhouse entrou e logo tocou no assunto novamente, repetindo a pergunta que fazia com frequência. Bem, minhas queridas, como vai indo o caderno? Conseguiram alguma coisa nova? Sim, papai, temos algo para ler, algo totalmente novo. Achamos um pedaço de papel sobre a mesa esta manhã, deixado cair por uma fada, assim supomos. Contei numa charada muito bonita e acabamos de copiá-la. Ela a leu exatamente como ele gostava que algo fosse lido, lenta e distintamente, e repetiu 2 ou 3 vezes, explicando cada parte enquanto prosseguia. E ele ficou muito contente e, como ela havia previsto, especialmente impressionado com a parte conclusiva. Ah, muito justo, na verdade, dito de modo muito apropriado. Verdade, mulher, adorável mulher, é uma charada tão bonita, minha querida, que posso facilmente adivinhar que fada a trouxe. Ninguém poderia ter escrito de forma tão bela, a não ser você, Emma. Ela só acenou com a cabeça e sorriu. Depois de pensar um pouco e dar um leve suspiro, ele acrescentou. Ah, não é difícil ver por quem você puxou. Sua querida mãe era tão inteligente para todas essas coisas. Se ao menos eu tivesse a memória dela, mas não consigo lembrar-me de nada, nem mesmo desse enigma especial que você me ouviu mencionar. Só consigo me lembrar da primeira estrofe, e há várias. Kitty, uma bela, mas fria donzela, acendeu uma chama que ainda deploro, o menino de capuz, que chamei para ajudar, embora receoso de sua aproximação,
tão fatal para meu terno antes. Isso é tudo que posso lembrar, mas é muito inteligente. Todo ele. Acho, porém, minha querida, que já o tivesse conseguido. Sim, papai, está transcrito em nossa segunda página. Nós o copiamos dos elegantes tracts, extratos elegantes. Edgar Rick, como sabe. Ah, é verdade. Gostaria de me lembrar um pouco mais dele. Kitty, uma bela, mas fria donzela. O nome me faz pensar na pobre Isabela, pois quase foi batizada de Catherine, como a avó. Espero que esteja aqui conosco na próxima semana. Você já pensou, minha querida, onde vai colocá-la e qual será o quarto reservado para as crianças? Oh, sim, ela vai ocupar o antigo quarto dela, é claro, o mesmo de sempre, e é o quarto das crianças, próprio para elas, onde vão ficar como de costume. Por que deveria haver alguma mudança? Não sei, minha querida, mas já faz tanto tempo que ela não vem aqui, desde a última Páscoa, e ainda assim, só por alguns dias. É muito conveniente que o Sr. John Knightley seja um advogado. Pobre Isabela, está afastada de todos nós de modo muito triste. E como vai lamentar quando vier ao ver que a senhorita Taylor não está aqui? Pelo menos, ela não vai ser uma surpresa, papai. Não sei, minha querida. Garanto que fiquei muito surpreso quando soube que ela ia se casar. Podemos pedir ao senhor e à senhora Weston que venham jantar conosco enquanto Isabela estiver aqui. Sim, minha querida, se houver tempo. Mas, num tom de voz muito deprimido, ela vem por uma semana apenas. Não haverá tempo para nada. É uma pena que não possam ficar mais, mas parece que é um caso de necessidade. O senhor John Knightley deve voltar à cidade no dia 28 e devemos ser gratos, papai, pois estarão conosco todo o tempo que puderem ficar na região, pois não vão passar 2 ou 3 dias em Abbey. O Sr. Knightley promete desistir da visita deles neste Natal, embora, como sabe, faça mais tempo do que nós que não os recebe. De fato, seria muito difícil, minha querida, se a pobre Isabela tivesse que ir a outro lugar, além de Hartfield. O Sr. Woodhouse nunca haveria de permitir que o Sr. Knightley tivesse direito sobre o irmão, ou que qualquer pessoa tivesse direitos sobre Isabela, exceto ele próprio. Sentou-se, meditando por um momento, e então disse: Mas não vejo porque a pobre Isabela seria obrigada a voltar tão cedo, e ainda que ele tenha que voltar, acho, Emma, que vou tentar persuadi-la a permanecer mais tempo conosco. Ela e as crianças podem muito bem ficar. Ah, papai, isso é o que o senhor nunca foi capaz de compreender, e acho que nunca será. Isabela não consegue ficar longe do marido. Isso era verdade demais para ser contestado. Contrariado como estava, o Sr. Woodhouse só conseguiu dar um suspiro de submissão, e como Emma viu que seu ânimo estava afetado pela ideia do apego da filha ao marido, imediatamente mudou de assunto para reanimá-lo. Harriet deve nos dar o prazer de sua companhia tanto quanto puder, enquanto meu cunhado e minha irmã estiverem aqui. Tenho certeza de que vai gostar das crianças. Temos muito orgulho das crianças, não é, papai? Pergunto-me quem ela vai achar mais bonito, Henry ou John? Ah, pergunto-me qual deles. Pobres queridinhos, como vão ficar contentes em vir? Eles adoram estar em Hartfield, Harriet. Ouso dizer que sim, senhor. Com certeza não conheço ninguém que não goste. Henry é um bom menino, mas John é igual a mãe. Henry é o mais velho e recebeu meu nome, não do pai. John, o segundo, recebeu o nome do pai. Algumas pessoas se surpreendem. Creio que o mais velho não tem o nome do pai, mas Isabela quis que ele se chamasse Henry, o que achei muito bonito da parte dela. E, na verdade, é um menino muito inteligente. Os dois são notavelmente inteligentes e têm modos tão bonitos. Eles vêm, ficam ao lado de minha cadeira e dizem: Vovô, pode me dar um pedaço de barbante? E uma vez, Henry me pediu uma faca, mas eu lhe disse que facas eram somente para avós. Acho que, muitas vezes, o pai é rude demais com eles. Parece-lhe rude, disse Emma, porque o senhor é por demais brando, mas se eu comparar com outros pais, não acharia rude. Ele quer que os meninos sejam ativos e robustos, e se eles se comportam mal, repreende-os duramente nessas ocasiões. Mas o Sr. John Knightley é certamente um pai afeiçoado. As crianças o adoram. E então vem o tio e os joga para cima até o teto, de um modo assustador. Eles gostam, papai, não há nada de que gostem mais. É tão divertido para eles que, se o tio não impusesse um revezamento, aquele que começasse nunca daria lugar ao outro. Bem, não consigo entender isso. Acontece com todos nós, papai. A metade do mundo não consegue entender os prazeres da outra metade. Mais tarde, naquela manhã, precisamente quando as moças iam se separar, em preparação da habitual refeição das 4 horas, o herói da inimitável charada entrou. Harriet se afastou, mas Emo recebeu com o sorriso de sempre e seu olhar perspicaz. Logo percebeu nele a consciência de ter feito uma jogada, de ter lançado um dado, e ela imaginou que ele viera para ver o resultado, seu pretenso motivo. Contudo, era perguntar se a reunião do Sr. Woodhouse poderia ser feita à noite, sem ele, ou se sua presença era realmente necessária em Hartfield. Se fosse necessário,
necessária, poria todo o resto de lado, mas se não fosse seu amigo Cole o havia convidado com tanta insistência para jantar, tinha feito tanta questão disso que ele havia prometido ir, dependendo de confirmação. Emma lhe agradeceu, mas não podia permitir que desapontasse seu amigo por causa deles. Seu pai certamente arrumaria outro parceiro de jogo. Ele voltou a insistir. Ela tornou a declinar, e ele parecia então prestes a se despedir, quando ela apanhou o papel de sobre a mesa e o devolveu dizendo: "Ah, aqui está a charada que o senhor foi tão gentil em deixar conosco. Obrigada por nos deixar vê-la. Nos admiramos tanto que permiti transcrevê-la na coleção da senhorita Smith. Seu amigo não vai achar isso importuno, espero. É claro que só transcrevi as 8 primeiras linhas." O Sr. Elton certamente não sabia muito bem o que dizer. Parecia um tanto em dúvida, um tanto confuso. Disse alguma coisa sobre honra, olhou para Emma e para Harriet, e vendo o caderno aberto sobre a mesa, apanhou-o. O examinou com maior atenção, na esperança de desfazer esse momento embaraçoso. Emma disse sorrindo: "Pediria que me desculpasse com seu amigo, mas uma charada tão boa não pode ficar restrita a uma ou duas pessoas. Ele pode ser certo de obter a aprovação de qualquer mulher, enquanto escrever de um modo tão elegante." "Não hesito em dizer", replicou o Sr. Elton, embora hesitasse muito enquanto falava. "Não hesito em dizer, pelo menos, se meu amigo sentir o mesmo que eu sinto, não tenho a menor dúvida que, se pudesse ver sua pequena efusão apreciada, como eu vi, olhando para o caderno de novo e repondo-o sobre a mesa, consideraria este o momento mais admirável de sua vida." Depois dessas palavras, saiu imediatamente. Emma não conseguiu pensar tão logo no assunto, pois com todas as boas e agradáveis qualidades dele, havia uma espécie de exibição nas palavras por ele proferidas que a deixava inclinada a rir. Ela saiu para bloquear essa inclinação, deixando a sensação de terno e sublime prazer por conta de Harriet. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!